Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos partir para mais uma etapa da Polícia Civil de São Paulo. Parabéns para você que chegou até aqui. Agora a gente vai tratar da prova escrita para escrivão, que vai ser cobrado lá uma escritazinha básica sobre informática, e é disso que a gente vai falar agora. A nossa análise ela vai começar pelo cronograma de matérias, que ele foi comum para os 6 cargos da Polícia Civil recentemente. Foi idêntico, exatamente igual para AGTEL, papiloscopista, agente de polícia, enfim, todos esses cargos. Então, o que aconteceu? O que eu pude observar? O edital ele veio muito extenso porque teve também a prova de AGTEL, que é o agente de telecomunicações. Então teve que expandir muito o edital. Porém, para escrivão, a gente verificou que a prova ela foi mais focada na parte de edição de texto, formatação, essa coisa mais voltada para a sua atividade fim, natural, né? E eu acredito que a Cadepol ela também vá por essa vertente, vá por esse lado. Então eu peguei esse material aqui, se você tem a apostila, faça a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Não estude, não revise para essa reta final, isso é uma opinião minha, tá? Se você tem convicção diferente, respeito, vá pelo seu coração, vá pela sua convicção. Mas pela análise que eu fiz, eu faria dessa forma a prova. Eu estudaria sistemas operacionais, na verdade, o Windows 10, resumindo a história, a parte de execução, inclusive, eu não ia estudar muito teoria. A gente vai pegar aqui aquela questão da interface gráfica. Eu vou mostrar um simulado daqui a pouco que eu montei, está no finalzinho dessa apostila que eu acrescentei, para a gente explicar melhor essa questão que eu entendi que vai funcionar a prova escrita. Editor de texto, está na íntegra também na apostila, você dá uma revisão ali naquelas partes mais de execução também. Planilha eletrônica, cortei tudo esse material. Esse material aqui está mais enxuto, ele está com 172 páginas, está bem sucinto. Mesmo assim, na hora de ler, foca naquela parte prática de execução. Se você vê que tem muita teoria e tal, não dá tempo. Foi publicado esses dias a data da prova. E você tem agora, a partir de hoje, uma semana para dar uma revisão nisso aqui. Então, planilha eletrônica sai fora. Aqui também sai, esqueci de cortar aqui, mas isso aqui sai fora. Correio eletrônico é importante, a VUNESP adora cobrar correio eletrônico, aquela parte de envio de e-mail, anexar arquivo, o que é obrigatório ter num campo de e-mail, o que é obrigatório para você enviar um e-mail. Todas as provas praticamente cobrou isso. Então eu acredito que possa ser um assunto a ser cobrado. Mas aqui, em grau de prioridade, o Word em primeiro plano, o Windows em segundo, correio eletrônico em terceiro plano. Ambiente em rede. Eu cortei algumas coisas aqui, deixei nesse mini PDF esses conceitos aqui, ó, de internet, navegadores e tudo mais. E cortei os demais. Fiz aqui uma breve introdução do que é a prova escrita para informática, o que eu penso dessa prova. Bom, eu não vou ler isso aqui, é o que a gente está conversando no dia a dia. A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, pessoal. Essa prova ela tem caráter eliminatório e classificatório. Então não abra mão de nenhuma questão, não abra mão de nenhuma matéria, estude todas porque a sua classificação ela pode ser alterada e ela tem que ser alterada sempre para cima e nunca para baixo. Então tente fazer o melhor de você nessa prova. Ela não é uma prova, como eu coloquei aqui, de caráter apto e inapto. Tem redações que tem essa essência de apto e inapto. Você atingiu, por exemplo, uma porcentagem na redação, já está apto e não interfere na sua classificação anterior. Nesse caso aqui não. Finalizando aqui, a prova ela vai valer de 0 a 100 pontos, então são 5 questões, cada uma vale 20 pontos. Acredito que será uma questão de informática, porque não foi a matéria de maior peso para escrivão. Eu comento aqui que se você foi bem na prova de informática na primeira etapa, certamente você irá nessa prova também. Porém, cabe nessa semana agora uma revisão de conceitos, porque na prova escrita, na verdade na prova preambular, você teve lá o enunciado e marcaria a parte correta. Você lembra e associa. Nesse caso, você vai ter que lembrar e descrever isso. Você vai ter que discorrer sobre o assunto. Por isso eu montei esse material mais enxuto. Tá aqui, ó, já cortei aquela parte toda introdutória do que é software, hardware. Passei para a parte direta de interface gráfica. Lá no final, vou voltar aqui para o índice. A gente vai agora para o simulado da prova escrita que eu montei. Eu fiz o simulado. Fiz uma proposição da forma que eu acredito que seja cobrado. E embaixo eu comentei as questões, tá aqui todas comentadas como se fosse uma prova. Essa parte de azul é como se você, a caneta, tivesse preenchido aqui as respostas. De forma textual. Lembrando, pessoal, que é uma redação e ela tem que ser tratada como tal.
Lá no edital está falando que você deve obedecer às regras da norma culta de escrita, evitar símbolos, não pode tangenciar o tema, ou seja, você não pode ficar rodeando o tema, tem que atacar o tema direto, ou seja, é uma redação e você tem que ter um conhecimento prévio para discorrer sobre isso, escrever sobre o assunto. Pensei muito, pessoal, na melhor forma de ajudar vocês, então eu acredito sinceramente, primeiro, aquela parte que eu cortei lá, que eu acredito que não vai cair. Segundo, que vai ser nesse modelo que eu montei aqui, vai te propor uma ação e você vai descrever à mão como que executa essa tarefa, apontando alguns nomes de janela, alguns nomes técnicos, para mostrar realmente que você tem conhecimento e com isso subir sua nota. E terceiro, e a parte mais remota que eu acredito que não caia, mas pode ser que sim, que caia definições. Por exemplo, defina o que é internet, intranet e suas principais ferramentas, defina sistema operacional, mas sinceramente, eu acredito dessa forma aqui, até para você estudar, mesmo que caia qualquer coisa que a banca tente inventar, se você tem conhecimento, conhece algumas palavras-chave que eu sempre venho falando, conhece alguns termos de janela, conhece alguns botões, algumas funções, você vai se dar bem nessa prova, indiferente da forma que ela venha. Então vamos utilizar esse mini simulado aqui. Na verdade ele não tá tão mini assim não, tá pessoal? Ele tá grande. Aqui saem umas 5 questões de simulado nesse aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver então. Eu fiz da seguinte forma. A questão é bem extensa, pois visa exercitar várias áreas da informática em um só texto. Para fins didáticos, a resolução se deu em 5 partes. Eu criei um texto só, mas a resposta eu coloquei resposta 1, 2, 3, 4, 5, para separar como questões. Vale lembrar que a Acadepol poderá partir também para definições, como eu falei. Esse aqui eu já falei, então está escrito aqui, defina isso, defina aquilo, não vou ler isso não. Vamos direto para a questão. Analise o seguinte texto. Bom, esse já é a prova, tá pessoal? Se eu tivesse que fazer uma prova, seria essa aqui. Em uma delegacia localizada no interior de São Paulo, um delegado solicitou ao escrivão, que é você, que realizasse a seguinte tarefa. Abrir uma janela de gerenciamento de pastas de arquivo do computador. Criar uma pasta dentro do diretório Documentos com o nome do delegado, que se chama Antônio, e colocar a data no nome dessa pasta. Só que já vem um tanto de chave. Vocês viram que eu coloquei aqui tudo de forma genérica. Abrir uma janela de gerenciamento de pastas de arquivos do computador. O que é essa janela de gerenciamento? Por enquanto, como não definimos o sistema operacional, mas eu vou definir daqui a pouco, poderia ser o explorador de arquivos do Windows 10 ou o Windows Explorer, que é das versões anteriores, Windows 7, Windows 8, 8.1. Mas vamos lá. Então você abre essa janela. Criar uma pasta dentro do diretório Documentos com o nome do delegado, que se chama Antônio, e colocar a data no nome da pasta. Aí você descrevendo isso, você fala que criou e tal, e colocou uma data. Aí você renomeia lá o nome da data e coloca a data de hoje, por exemplo, 19 de agosto de 2018, e coloca barra. Você já perde ponto, porque você sabe que nenhuma das barras é aceita para nomear pastas de arquivos. O traço, o menos, ele é aceito. Agora, barra em pé, que é a pipeline, barra invertida para um lado e para o outro não são aceitas. Aí já vem uma chavezinha para você dissertar ali, discorrer. Vamos seguir que depois eu vou partir isso aqui para a gente explicar. Em seguida, criar um documento do Word e digitar uma audição que o delegado teria feito à mão. Salvar essa audição com o nome Primeira Testemunha. Todo o texto deve ser formatado em Arial 12 e o título deve estar em negrito. Toda vez que o nome do testemunha for citado, este deverá ser formatado em negrito e itálico. E toda ocorrência da palavra maconha deve ser riscada ao meio, com esse efeito. Esse efeito eu não coloquei o nome, a gente sabe que é taxado. Tudo que eu estou falando aqui eu extraí das últimas questões da VUNESP e tentei traduzir para vocês como redação, tá? Ao final da digitação e formatação, o texto ficará com 5 páginas. Contudo, o escrivão deverá imprimir apenas a primeira e a última folha. O que está pedindo de conhecimento aqui? Intervalo de impressão, que a VUNESP adora e pode ser que a Acadepol também te cobre isso. Enviar esse documento através de um webmail, utilizando-se para isso o navegador padrão do Windows 10. Ah, aqui então já comecei a falar de Windows 10, né? Bom, você pode estar um pouco perdido aí, você está tentando imaginar como que você faz isso longe do computador. Nós vamos responder isso aqui, pessoal, em forma de redação. Numa redação a gente vai discorrer sobre tudo isso aqui, de forma muito tranquila.
O e-mail deverá ser enviado para o remetente principal, testemunha@servidor.com, e para o endereço fictício, tá, pessoal? antonio.delegado@pc.gov.br, de forma que o primeiro não saiba que o segundo foi copiado da mensagem. O que está cobrando aqui? Conhecimento com cópia oculta, para aqueles campos que a VUNESP também, toda prova ela cobra isso. Beleza, já temos o trabalho. Com base no texto acima, descreva como se daria tais ações em um computador com Windows 10 e Office 2016, agora definiu já a ferramenta, instalados, onde todas as configurações de software e hardware se encontram na forma padrão. Atente para os nomes técnicos das funções aplicadas e nomes das janelas, ícones e botões porventura utilizados. Boa prova! Bom, pessoal, baseado nesse enunciado, o que foi? O delegado chegou para você com uma resma de folha toda rabiscada, que ele fez uma audição na rua, veio de uma diligência, e te entregou, falou assim: ô escrivão, Fabiano, eu fiz essa audição ali à mão mesmo, porque eu tive a oportunidade de conversar com a vítima lá e tal, com a testemunha 1. Agora transcreve isso aqui para mim, digita isso, cria uma pasta lá no explorador de arquivos. Ele não citou tecnicamente, ele falou: no gerenciador de arquivos você vai criar uma pasta com meu nome e data de hoje, colocar lá a data no nome do arquivo. Dentro dessa pasta, você coloca lá o arquivo com o nome testemunha 1 e tal, e faz dessa forma aqui para mim. Depois envia o e-mail para testemunha 1 com cópia para mim, só que é com cópia oculta. Ou seja, é um servicinho que você pode muito bem se deparar no dia a dia lá na sua delegacia. Como que você agora traduz isso em texto, pessoal? Vamos lá, resolução da primeira parte. Volto a repetir, essa é a minha convicção, é uma forma que eu acho que seria proveitosa, inteligente de fazer uma prova escrita de informática. Que redação comum a gente está cansado de fazer, de informática é meio que novidade para a maioria aí. Então vamos lá. Primeira parte, eu separei em 5 partes aquele texto, quebrei ele em 5 partes e coloquei aqui resolução da primeira parte, segunda parte e por aí vai. Vamos lá então. Na primeira parte fala assim, ó: em uma delegacia localizada no interior de São Paulo, um delegado solicitou ao escrivão que realizasse a seguinte tarefa: abrir uma janela de gerenciamento de pastas de arquivo do computador, criar uma pasta dentro do diretório documentos, com o nome do delegado, que se chama Antônio, e colocar a data no nome da pasta. Vamos traduzir em redação isso aqui? Dessa forma que ficou. Começaria o texto escrevendo o seguinte: a janela de gerenciamento de pastas do Windows 10 é denominada explorador de arquivos. Já ganhei um pontinho. Se eu fosse o professor, eu ia falar assim: esse aluno estudou, ele sabe o nome da janela que eu mencionei. Chama explorador de arquivos porque é o Windows 10. Se fosse o Windows 7, seria o Windows Explorer. Mudou de nome na versão Windows 10. Para acioná-la, o usuário poderá, entre outras maneiras disponíveis, pressionar a tecla do Windows, combinada a tecla E. Olha aqui, o Windows E. Ganhou mais um ponto, porque você sabe a tecla de atalho. Coisa simples. E eu estou te pedindo aqui, pessoal, para dar uma revisão nessas questões básicas, elementares do dia a dia. Tenta efetuar isso no seu computador e memorizar isso. Uma coisa ou outra que você mencionar, você enriquece a sua redação e tira uma nota muito alta. Em seguida, localizar o diretório Documentos, que fica no painel de navegação à esquerda do explorador de arquivos, e dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Olha isso aqui, gente. Coisa mais simples. O que é explorador, visualizador? Vamos identificar essa janela, partir ela em 3 partes, para a gente situar aqui. Isso aqui te ajuda na vida, no dia a dia, e te ajuda muito na prova. Na guia aqui, exibição do explorador de arquivos, você tem aqui, ó, painel de navegação, pessoal. É isso aqui, ó, é essa parte aqui, ó, onde você vai navegar nas pastas. Esse aqui se chama painel de navegação. Anote isso aí para você utilizar na prova. Muito provavelmente será mencionado o Windows 10 nessa prova. Essa parte do meio, ela vai mudar de nome de acordo com onde você clicar. De forma nativa, ela se chama explorador, ela se chama acesso rápido, na verdade. Porque está aqui, ó, acesso rápido. Tem as pastas frequentes e arquivos recentes. Você pode adicionar, remover, como a gente estudou bastante isso aqui. Então ela não tem um nome fixo. É a área onde você vai manipular seu arquivo, sua pasta ou seu arquivo que você está em execução. Agora, do lado de cá, essa parte aqui que a VUNESP adora cobrar, do lado direito, ela tem 2 nomes. Vamos lá na guia exibição.
Ela pode se chamar painel de detalhes, porque quando eu clico aqui ela vai mostrar apenas o detalhe do arquivo, data de modificação, tamanho, data da criação, compartilhado com, tá vendo? Ela vai me dar detalhes. Agora, se eu quiser uma visualização desse arquivo, do que está dentro dele, eu venho aqui em exibir e mudo para painel de visualização. A tecla de atalho é Alt P. Agora, ao invés de me dar um detalhe, ele vai me dar uma visualização do que eu tenho dentro do arquivo. Olha aqui, essa é a nossa mini apostila com 172 páginas. Ela está toda aqui, ó, ela pode ser visualizada. Vamos até o final, onde a gente está aqui, ó, as referências, a nossa provinha aqui, ó, o nosso simulado. Eu estou fazendo uma visualização. Então, entenderam? O explorador de arquivos, ele basicamente ele pode ser subdividido em mais partes, com certeza. Mas de forma macro, você tem à esquerda, vamos lá, painel de navegação, onde você vai navegar. No meio, vai mudar de nome de acordo com onde você clicar. Pode ficar até com o nome da pasta, ó, acesso rápido, OneDrive, está aqui no meio. Mas do lado de cá sempre vai se chamar painel de visualização e painel de detalhes. Sempre a VUNESP cobra isso, pode ser que caia. Então, baseado nisso, você memorizou esses três nomes, você já tem uma visão macro da coisa. Vamos repetir o que? O Windows Z, localizei aqui documentos, cliquei uma vez, está aqui, ó. Até aqui então a gente já chegou. Na sequência, clicar com o botão direito do mouse na área central do explorador de arquivos. Na janela que se abrir, apontar o cursor do mouse para novo e clicar com o botão esquerdo em cima do ícone pasta. Nomear a pasta como, vou até copiar aqui, ó, Antônio 19/8, que é a data de hoje, 2018. E acionar a tecla Enter. Clicar com o direito, apontar para novo, não vou clicar em nada por enquanto. Eu vou agora em pasta, vou renomear como Antônio 19/8/2018. Aqui vem aquela pegadinha, né? Coloquei o menos. Como pediu data, você poderia colocar no seu texto a barra. Olha lá, ele não aceita barra. Vocês viram lá os caracteres que são proibidos. Tá lá na apostila. Pronto, acionei Enter. Então fiz a primeira etapa. Pode ser uma questão de prova. Você provou muita coisa aqui que você sabe navegar no Windows, você sabe criar um arquivo através de clique com o botão direito e tal. Você mencionou tecnicamente e descreveu basicamente aqui essa ação de criar uma pasta. Tem outras formas? Tem. Posso utilizar a tecla de atalho Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+N. Vou criar uma nova pasta. Posso fazer de várias formas. Posso copiar uma pasta, colar e renomeá-la. Você pode escrever da forma que você lembrar, mas faça de forma correta, norma culta e utilize o máximo de termos técnicos que você lembrar. Bom, já fizemos até aqui. Resolução da segunda parte. Em seguida, criar um documento do Word e digitar uma audição que o delegado teria feito à mão. Salvar essa audição com o nome Primeira Testemunha. Vou até copiar aqui já, para adiantar. Todo o texto deve ser formatado em Arial 12 e o título deve estar em negrito. Na sequência das ações já realizadas no item Primeira Parte, o usuário agora poderá fazer da seguinte forma. Clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre a pasta Antônio 19/8/2018 para abri-la. Vamos fazer isso lá. Clicar duas vezes. 1, 2. Tem que ser rápido, né? 1, 2. Abriu. Dentro da pasta, clicar com o botão direito do mouse na área da pasta. E na janela que se abrir, apontar o cursor do mouse para o novo e clicar com o botão esquerdo em cima do ícone Documento do Word, do Microsoft Word. Nomear o arquivo como Primeira Testemunha e acionar a tecla Enter duas vezes. Uma para confirmar o nome da pasta, no caso aqui seria do arquivo, tá pessoal? E outra para abrir o documento. Aqui ficou errado aqui o texto, perderia um pontinho já, tá vendo? Tem que ficar muito atento. Confirmar o nome do arquivo e outra para abrir o nome do documento, para abrir o documento. Vamos fazer isso lá então. Clicou direito, vou em novo, só aponto. Agora, ao invés de pasta, eu vou para documento do Word. Vou colocar o nome Primeira Testemunha, como se eu tivesse digitado. Enter uma vez, Enter duas vezes. Abriu o documento do Word. Está criado. Ah, Fabiano, eu poderia ter criado, clicado aqui na barra de tarefas no ícone Word, ou poderia ter acionado o Windows R e digitado o Win, o Word. Tem várias formas de utilizar na informática. Nessa reta final, foca numa só, para você não se confundir, beleza? Fizemos então a proposição até aqui, né? Lembrando que a gente corrigiu então, não é o nome da pasta, é o nome do arquivo. E outra para abrir o documento.
Com o Word aberto, ir até a guia, página inicial, aqui começa a ficar mais técnico. Guia, grupo e tarefa. Guia, grupo, tarefa. É bem amplo, mais específico. Eu tenho uma guia inteira. Para começar, eu tenho uma faixa de opções, grandona. A faixa ela tem várias guias. Cada guia tem seus grupos e cada grupo tem suas tarefas. Guias, grupos e tarefas. Lembra disso para ficar fácil no dia a dia. Então, ir até a guia página inicial, grupo, fonte e alterar o tipo de fonte para Arial tamanho 12. Vamos lá então. Guia página inicial, grupo, fonte, esse grupinho aqui. E vou mudar aqui para Arial, conforme está pedindo, 12. Eu estou descrevendo isso. Já está pronto, está feito. Se eu digitar aqui agora, eu já tenho o Arial 12 aqui definido. Ok. Só pediu para fazer isso por enquanto. Na verdade, é você descrever nessa ação. Digitar o título da audição, acionar a tecla Enter e digitar toda a audição. Ao final da digitação, selecionar o título do texto, clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse na margem do documento. Foi cobrado isso já, tá pessoal? Pela VUNESP também, esse clique na margem. Alinhado à altura do título certinho ali. Pressionar as teclas Ctrl mais N de forma simultânea para aplicar o negrito. É isso aqui, ó. Vamos lá. Pediu para digitar o título. Eu vou colocar aqui título da audição. Isso aqui eu só estou simulando, você não vai fazer isso na prova, eu só estou simulando. Digitar tudo lá, 5 páginas. Isso é você lá na delegacia já, depois que você empossou. Pronto. Digitei tudo. Eu vou voltar agora no título da audição. Na margem eu vou dar um clique na altura do título, aquilo que eu escrevi lá. Selecionei. Vou acionar Ctrl mais N de forma simultânea para deixar o título negrito. Pronto. Tá aqui, ó. Ao final da digitação, selecionar o título, clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse na margem, alinhado à altura do título, pressionando as teclas Ctrl mais N de forma simultânea para aplicar o efeito negrito. Agora, isso aqui foi cobrado em prova, sempre é cobrado em prova, você que é concurseiro, fica atento. Se eu clicar uma vez, eu seleciono a linha. Se eu clicar 2 vezes, seleciono todo o parágrafo. Isso é na margem. Agora, dentro daqui do texto, se eu clicar uma vez, não acontece nada. 2 vezes a palavra, 3 vezes, aí já é o parágrafo todo. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. São regras de digitação e tal, tem tudo isso na apostila. O material nessa apostilinha, mini apostila que eu deixei no site, de hoje ele está completo, porque é o que eu acho que pode ser cobrado. Eu vou dar uma geral aqui agora no Word, como é a aplicação com maior peso de ser cobrado, porque você será um escrivão, você vai utilizar fatalmente o Word ou o LibreOffice, o Writer, mas não foi cobrado na prova, em nenhuma das etapas até agora, em nenhuma das provas foi cobrado o Writer, então eu acredito que não seja cobrado, mas eu vou só mostrar para vocês isso aqui, ó, para quem ainda está um pouco perdido. Essa parte aqui de cima, ó, toda essa parte aqui, ó, ela chama faixa de opções, tudo isso aqui, ó, é uma faixa. Daqui até aqui, ó, tudo isso é uma faixa. Faixa de opções. Aqui em cima, ó, página inicial é uma guia, inserir outra, design outra. Toda vez que você clica em uma guia, ela vai ter grupos e tarefas. Como aqui está na guia página inicial, tá aqui, ó, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos. Então isso aqui, ó, é a faixa de opções, guias, os grupos, tá vendo o grupo fonte aqui, ó? O grupo fonte tá bem aqui, ó. Fonte tá só até aqui, ó. Você dividindo isso aqui visualmente, ó, o grupo parágrafo, fica bem mais fácil trabalhar, pessoal. Tá vendo? Olha o grupo estilo aqui, ó, esse grandão aqui, ó. Dentro do grupo estilo tá aqui, ó. Agora percebam que quando eu mudar da guia página inicial para a guia inserir, olha lá, cadê o grupo fonte? Sumiu todo mundo, ó. Abriram outros grupos aqui. Qual que você deve preocupar para essa prova, pessoal? Página inicial é o principal. Tudo que você precisa, assim, à mão para fazer as tarefas básicas, está aqui, ó. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, sobrescrito, tá vendo? Subscrito, sobrescrito, tá aqui. As cores, parágrafo, entre linhas, tem o atalho de entre linhas por aqui também, ó. Então, basicamente, o que você precisa para formatar um texto está aqui. A partir de cá vai ficar uma coisa mais elaborada, trabalhar com inserção de imagens, tabelas, formas, aí por aí vai, até ficar mais sério o negócio para cá, a guia de desenvolvedor, tá vendo? Então, por aqui você vai dar uma treinada durante essa semana. Essa mini apostila, pessoal, para quem tem a apostila já, vai estudar essa parte que eu falei. Para quem não tem, não comprou, eu coloquei ela aqui, ó, ela tá baratinha, eu fiz uma apostila pequena, com preço acessível, para que você possa se preparar bem. Apenas a metade do preço da apostila da PC, R$14,50.
Dessa forma você ajuda o nosso sistema a rodar, é claro que a gente tem muito custo aqui, tem que vender alguma coisa, não tem jeito. Vocês perceberam que 90% do nosso material ele está aqui na guia Downloads gratuitamente. Mas de vez em quando eu posto alguma coisa aqui cobrando, porque eu tenho que pagar o pessoal que te atende, pagar o pessoal da edição que me ajuda aqui, então a gente precisa gerar alguma receita sim. Então você ajuda muito se você contribuir e o material está muito enxuto, muito direcionado. Tem esse simulado aqui no final, tá aqui ó, todo. Eu não vou corrigir ele todo porque, como eu falei, meu tempo está um pouco escasso, mas qualquer dúvida vocês postem nos comentários. Depois eu posso criar um artigo aqui, colar essa parte aqui que vocês, se vocês pedirem, mas tentem fazer porque o enunciado eu li ele todo. Tenta seguir esse raciocínio que eu passei aqui no começo e termina de fazer isso aqui, ó. E depois posta aí no comentário, faça algumas perguntas, participe durante essa semana, que a gente vai fazer o possível para ajudar. Se for o caso, eu colo depois as respostas nos comentários aqui, mas eu quero ver você primeiro, interagindo e tal. Compartilha o canal, se inscreve, que você ajuda a gente a ficar motivado aqui também e trabalhar mais, né? É assim que funciona. A gente fica motivado, que a gente está ajudando, vendo o pessoal gabaritar a prova, vendo o pessoal chegar nas próximas etapas e daqui a pouco empossando. Para a gente não tem preço isso, é muito bom. No mais, uma excelente prova para você. Um forte abraço e até a próxima!